HR Bahia. Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo. Está começando mais um HR Bahia. O entrevistado de hoje é Dinaldo Soares Silva Santos, mais conhecido como Naldinho da Ração. Ele é pai, comerciante e agora é candidato a vereador. Naldinho, seja muito bem-vindo ao site HR Bahia. Eu que te agradeço, Helder, muito obrigado pelo convite. Um forte abraço a todos os seguidores do HR Bahia. É importantíssimo demais estarmos aqui para falar da política de Caetité, para falar do candidato Naldinho da Ração, para falar do nosso candidato à reeleição, Valtécio Aguiar. E eu só te agradeço o convite e torcer para que a gente tenha um bom papo aí, esclarecedor para toda a nossa Caetité. Ok, por que Naldinho da Ração? Helder, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque meu nome é Dinaldo, né? Dinaldo Soares Silva Santos. Mas devido ao meu comércio, há 15 anos eu trabalho na área de ração e depois em seguida com agropecuária. Aí veio esse apelido, né, Naldinho da Ração, e também durante esse tempo fiz algumas locuções de eventos, de festas, e aí ficou o locutor também Naldinho da Ração. Então a gente propagou muito esse nome e acabou as pessoas, muitos não sabem nem meu nome, por causa dessa a gente trabalhar muito o nome Naldinho da Ração, e assim surgiu devido ao comércio. Muito bem. E por quê? E como foi, né, Naldinho, para você fazer parte do novo grupo político em Caetité que iniciou em 2016? É muito bacana essa pergunta. Não tem como você falar de política sem falar do começo, né? A gente já existiu uma conversa desde 2014 que a gente falava da necessidade de um novo viés político em Caetité. E a gente sempre pensava por onde começar. Aí eu tive o convite do prefeito Valtécio. Lembro, Helder, e eu falo isso muito por onde eu passo, que é importante a gente frisar isso. Eu participei das primeiras reuniões na casa de Valtécio. E o Valtécio, o prefeito hoje, naquele momento era o Valtécio aposentado da Caixa Econômica Federal. Suas filhas bem encaminhadas, sua família bem reestruturada. E a gente trabalhou muito o nome dele. E eu fico muito feliz porque eu fiz parte de toda a coordenação, de início, trouxe muitas pessoas para serem candidatos do nosso grupo. E como foi bom, E uma das coisas que eu quero destacar, Helder, que a criação do nosso grupo, a gente sempre dizia, não vamos desfazer nem desmerecer ninguém. Vamos ter um momento de ideias, ter um momento de propostas e, principalmente, ter um viés diferente político em Caetité. Então, para mim foi maravilhoso fazer parte do início deste grupo. Ok. E como você avalia os resultados, né, para prefeito e vereador em 2016? Helder, os resultados eles foram maravilhosos. Quando a gente iniciou nossa caminhada, muitos diziam, né, esse grupo não vai dar em nada. E a gente já teve algumas tentativas, né, um terceiro viés político, que os resultados não foram tão positivos. Mas a gente caminhou muito, a gente levou para a zona rural a ideia do prefeito Valtécio, que era uma dificuldade, né? Porque você andar aqui na sede é mais fácil, mas você levar uma nova ideia de um viés político para a zona rural, a gente sabia das duas forças políticas em Caetité, mas a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu levar o nome de Valtécio para toda a zona rural. E os resultados foram maravilhosos. Só para você ter ideia, em 2016, nós tivemos votos em todas as urnas de Caetité. Faltou só a urna de Sambaíba, em Caldeiras, que a gente não conseguiu chegar lá em 2016, mas no demais, nós tivemos voto em todas as urnas, sentimos que as pessoas queriam mudança, chegamos quase a 5.000 votos e fizemos um vereador em 2016. Isso para nós foi muito importante, né? Muito importante mesmo. Esse resultado ele foi muito positivo. E para você, qual foi a sensação, né, de eleger aí um prefeito em 2016? Em 2020, aliás, perdão. Helder, foi muito bacana. Quando a gente encerrou as eleições em 2016, nós continuamos o nosso trabalho. A gente sentou, conversou, reorganizou o grupo. Muitas coisas aconteceram durante a caminhada. Favoreceram, sim, a Valtécio, né, os acontecimentos que nós tivemos. Tivemos também o apoio, o abraço da deputada Ivana Bastos. Foi a primeira ou o primeiro deputado ou deputada a acreditar na nossa caminhada. Isso foi muito importante.
Tivemos também a apresentação do nosso vice-prefeito, Valmir Trindade, que vocês conhecem muito bem. Era novo também, não era político, mas tinha uma história muito grande. Então, assim, e a gente chegar ao resultado de poucos anos de grupo, vencer essas duas lideranças grandes que tinham em Caetité, para a gente foi muito significativo. E a partir de 2020, Caetité está vendo uma nova forma de fazer política, uma nova forma de lidar com o dinheiro público. E o mais importante, a gente mostrar que todo mundo é capaz de chegar onde almeja, onde quer e onde se prepara. Certo. Falando aqui com o Naldinho da Ração, candidato a vereador do ano de 2024. Naldinho, e como você avalia a conjuntura política atual em Caetité? Helder, a gente tem visto aí, né, desde que o prefeito Valtécio ganhou, fizemos aí 3 vereadores. Durante a sua caminhada pela Câmara não foi fácil. Você ter a minoria não é fácil, né? Mas conseguimos aí, após 2 anos de Câmara, ter agora a maioria, né? Temos a maioria na Câmara. Tivemos a aquisição de muitos candidatos a vereadores, vieram para Valtécio, foram 5 nomes. Isso é importante para o prefeito poder trabalhar. Isso deu mais tranquilidade na Câmara, ter a maioria é muito importante. E a gente não parou de receber as adesões. Não paramos de receber as adesões. As pessoas foram entendendo a forma de Valtécio conduzir o nosso município. Pegou, Helder, uma prefeitura destraçalhada. Isso não era novidade, porque a gente já acompanhava os números, mas a gente ficou impressionado a forma que estava a prefeitura de Caetité. Então o prefeito teve muita dificuldade para arrumar a casa, mas ele conseguiu. Ele hoje, a prefeitura já respira, e nós tivemos agora, nos últimos dias, a adesão de muitos jacus, né? Que as pessoas falam. Já estão falando até que nosso grupo agora virou jacunário, né? É uma postura muito séria de alguns candidatos que vieram pra gente. Eu falei e falo que uma das primeiras propostas nossa, lá em 2016, Helder, foi não fechar a porta para quem quer o bem de Caetité. Então, a gente sabia que os votos que o Valtécio teria vinham oriundos, né? Ou de Jacu ou de Cocá. Ou o primeiro voto. Então não tem por que você ficar questionando quem é Jacu, quem é Cocá, quem não é. Mas a gente quer deixar claro que o nosso grupo trabalha dessa forma. Não existe porta fechada para quem quer o bem de Caetité. Podem vir Jacu, podem vir Cocá, podem vir um primeiro voto. Se junte a nós, porque o nosso objetivo é Caetité. Pronto. Naldinho, e por que você quer ser candidato, quer ser vereador? Helder, a gente, quando entra nesse meio político, a gente passa a conhecer comunidades, a gente passa a conhecer pessoas e a gente passa a ver que a gente pode contribuir com o nosso município, né? Se você for olhar financeiramente, eu poderia continuar no meu comércio, tocando a minha vida, tudo tranquilo. Mas algo me tocou diferente, sabe? Eu tenho vontade de contribuir com o nosso município. Já tive oportunidades de desenvolver alguns projetos e eu tenho inúmeros projetos para o nosso município. Eu tenho essa vontade de estar na Câmara Municipal para apresentar ideias, propostas, porque me incomoda, Helder, a gente vê uma Câmara hoje que usa o seu espaço para falar de fuxico de internet, para falar, fulano falou de mim isso ontem, ciclano falou isso de mim, um espaço que é a Casa do Povo. Eu acho que a Câmara de Vereadores de Caetité já passou da hora de ter novos formatos, novas pessoas e novas ideias que possam realmente impactar a vida das pessoas. Não dá, Helder, para você querer dizer sou candidato a vereador de um bairro, sou candidato a vereador de um distrito. Não. Eu tenho falado muito no meu Instagram, sou candidato da diversidade. Sou candidato da sede e da zona rural, porque assim é formado o nosso município. Não tem como você querer ser um candidato que não pisa na terra, que não pisa na lama, que não está em vários lugares. Então, Naldinho da Ração decidiu ser candidato porque eu quero contribuir com nossa cidade e eu ainda quero fazer muitas coisas boas que Caetité precisa de pessoas com novas ideias, com novas propostas para a gente alavancar o nosso município. Muito bem. E qual será realmente a sua área de atuação e também a quem, né, o senhor representará aí de fato na política de Caetité? Perfeito. Suas perguntas, Helder, essa é maravilhosa.
Eu sempre ouvia dizer que todo candidato ele tem que ter uma bandeira. O que é que você defende? Eu não compactuo muito com essa ideia, porque eu acho que não tem como você fazer um corte naquilo que você vai brigar, sendo que as coisas estão entrelaçadas. Eu tenho andado muito na zona rural, Helder, e você encontra comunidades que ainda não têm energia. Então, se você encontra uma comunidade que não tem energia, não dá para você pensar em outra coisa a não ser brigar para que aquela comunidade tenha a sua cobertura de energia. Eu passo em comunidades, Helder, que tem água, mas não tem produção agrícola. Eu passo em comunidades que as pessoas querem produzir, mas têm dificuldade com água. Então a gente tem criado uns projetos para todas as comunidades, discutir dentro da comunidade quais são as suas dificuldades. Outra coisa importante, Helder, entender e repassar para as comunidades o que é responsabilidade da esfera municipal, estadual e federal. Eu vejo muito ex-vereadores, vereadores atuais passando em comunidades e prometendo coisas que fogem da sua alçada. Eu acho que o caminho não é esse, sabe? Eu acho que a gente tem que fortalecer as associações, a gente tem que entender que cada comunidade tem suas dificuldades. Mas também, Helder, tem os grandes projetos, né? Eu acho que você consegue impor em cada distrito aquilo que ele mais precisa, né? Então vai ser uma das brigas de Naldinho a gente levar projetos para cada distrito que vão impactar realmente na vida das pessoas. Correto. Naldo, convidar o pessoal também para acessar aí seu Instagram, né? Conhecer seu trabalho que está sendo aí desenvolvido aí no período aí de campanha, né? Uhum. É muito importante, é instagram.com/Naldinho da Ração, que seria Naldinho da Racão, né? Porque não tem que ser cedilha, né? No endereço eletrônico da internet. E aí a galera, para dar uma acessada e conhecer mais o Naldinho da Ração aí, que é candidato a vereador aqui do município de Caetité, do ano de 2024, né, Naldo? Perfeito, perfeito. Naldo, e qual aí a sua função, né? Qual será aí a função de um vereador? Helder, isso é interessantíssimo. A parte técnica é legislar e fiscalizar. Só que as pessoas não veem com outros olhos, sabe? Sabe aquela professora da sala de aula que a gente começa a chamar ela de tia? É porque ela vê uma pessoa próxima da gente. Eu acho que assim é um vereador. O vereador, ele tem essas funções técnicas, fiscalizar, legislar, mas ele tem mais que isso. As pessoas querem um abraço, as pessoas querem atenção, as pessoas querem participar dos seus mandatos, as pessoas querem sentir que elas são importantes, porque assim, eu vejo um momento de campanha, todo mundo na casa de todo mundo, abraça, beija, não sei o quê, muitos candidatos, abaixa o vidro do carro, aquela, né? Aquele momento, passa a eleição, somos candidatos. Então, assim, Naldinho da Ração não tem esse perfil. Também, Helder, não estou abraçando as pessoas porque estão no período eleitoral, sempre fui assim, vou ser assim. É uma característica minha, essa humildade, essa forma de falar com as pessoas. Então, assim, eu acho que a função do vereador, legislar, fiscalizar, mas ele tem uma representatividade muito importante, porque a primeira porta que o cidadão bate é na casa do vereador, e vereador não tem que estar tirando campainha de casa, vereador não tem que estar mudando número de telefone, vereador não tem que estar mentindo e nem com desculpa, porque, como dizia meu avô, quem não aguenta não inventa. Se você colocou o seu nome, você está ali para atender o povo. Verdade. Naldo, e outra pergunta aqui. O que Caetité tem de melhor e o que ainda falta aí para melhorar, em sua opinião? Rapaz, nós, Helder, crescemos em uma cidade que a gente sempre teve boas referências e temos boas referências e um sinal de grandeza. Caetité, a cidade de Anísio Teixeira. Somos a cidade de Anísio Teixeira. Caetité, a cidade de Valdir Soriano. Somos a cidade de Valdir Soriano. Mas eu fico me perguntando qual a sensação de grandeza que nós temos, Helder, do que vem acontecendo em Caetité nos últimos 30, 40 anos. Caetité, que era referência na saúde, Caetité, que era referência na educação, Caetité, que foi a mãe de muitas cidades vizinhas. Que sensação de grandeza é essa? Quando, por exemplo, vou lhe contar situações simples. Acontece um acidente em Caetité, você liga para SAMU. Aqui é da Central de Guanambi. Por que isso?
Que sensação de grandeza é essa? A gente ter discutido tanto e esperado que o Hospital do Rim viesse para Caetité e não veio. Que sensação de grandeza é essa que a Receita Federal já teve em Caetité e saiu? Quantos departamentos públicos poderiam estar em Caetité e não estão? A gente vê aqui Guanambi, 100 e poucos anos. Caculé, só para você ter uma ideia, Caculé hoje é uma das cidades que mais se tem indústria e fábricas. E Caetité parou no tempo. Então, assim, a gente tem que sair urgentemente do comodismo. A gente tem que entender que somos grandes, sim, temos boas referências, sim. Caetité é a cidade da cultura, Caetité dos barões, Caetité é grande. Mas o nosso dia a dia tem que ser grande. Não dá para achar que estamos morando numa cidade grande se as atitudes nossas são pequenas. Enquanto a gente não tiver políticos realmente que regaçam a manga da camisa e atrai para a nossa cidade empresas, fábricas, indústria, geração de emprego. Essa juventude hoje, Helder, inclusive uma das ações minhas que eu já tenho colocado no Instagram, ela tem duas dificuldades quando chega para o mercado de trabalho. Uma das maiores dificuldades é a CNH, uma carteira de motorista, e também a informática. Não tem curso de informática. Não sabe mexer no computador. Porque o celular, né? A pessoa se acomoda. Então já está no meu programa a gente levar cursos de informática avançado para toda a zona rural e sede através das associações. E a CNH, a gente já tem uns programas federais que eles colocam, né, as pessoas de baixa renda, mas não chega, Helder, não chega. Eu acho que a briga nossa tem que ser para diminuir o valor que é hoje tirar uma carteira de motorista, sabe? Não pode uma pessoa hoje procurando um emprego, desempregada, Helder. O dono da empresa, você tem carteira? Não. Como é que uma pessoa desempregada vai tirar uma carteira que custa hoje 4 mil, 5 mil reais? Então a gente tem que começar a brigar por essas coisas, a gente tem que entender que isso é importante. Mas assim, Naldinho, mas o vereador não pode fazer nada. Pode? Por que não pode? Por que na hora que o deputado chega, vai atrás do vereador? Por que o senador vai atrás do vereador? Por que o presidente, nas suas falas, diz que o vereador é a voz do povo? Se realmente é a voz do povo, vamos fazer a nossa voz chegar e defender quem precisa. Com certeza. Naldinho da Ração, deixa eu te perguntar também aqui. Sabemos que na questão, né, de cultura, Caetité sempre foi aí uma cidade atrativa, né? E com um produto artístico muito diversificado e com pessoas e também artes, né, a serem mais exploradas. Porém, como a maioria das cidades pequenas tem a cultura, né, que nunca foi o foco principal e também de motivação política. Como, né, que o senhor enxerga essa questão? Nossa, Helder, suas perguntas são maravilhosas, cara. Helder, eu fiz parte da CECELT. A CECELT é a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Caetité. Estive lá, trabalhei lá por um período, depois eu me afastei, mas eu pude aprender muito a importância e a função da CECELT e o quanto ela pode ser mais. Vamos por partes. Primeiramente, Helder, uma das minhas intenções, a gente precisa separar a Secretaria de Esporte da Secretaria de Cultura. Precisa. As discussões voltadas para a cultura e turismo tem que ter a sua secretaria e precisamos criar em Caetité a Secretaria de Esporte e Lazer. Precisa. Porque a demanda é muito grande. É muito grande. Tive também o prazer de lidar com o Conselho de Cultura de Caetité. Que muitos falavam para mim, nossa, esse Conselho de Cultura, eles são demais, eles são exigentes. Que nada. Nós temos um dos melhores conselhos de cultura de várias cidades do interior da Bahia. Então, e outra coisa, eu vou te falar mais grave ainda. Tá lá na ata, nas nossas discussões. Vereadores colocam o nome na comissão do Conselho de Cultura, mas não vão nas reuniões. Vereadores não vão nas reuniões. Tá lá. Vocês vão ver as faltas, pode pegar as atas do Conselho de Cultura. Eles colocam o nome na comissão, mas não fazem parte de estar acompanhando. Falando da cultura que você me falou,
precisa-se urgentemente a gente readequar o nosso calendário cultural. Temos muitas ações culturais em nosso município que ela precisa estar em um calendário cultural. Então a gente tem um calendário principal, que são as grandes festas, né? Festa Santana, a gente inicia a lavagem da esquina do Padre, que é o Carnaval da Diversidade, que por sinal o prefeito Valtécio tem feito de uma maneira, né, gigante, tem atraído muitos turistas. É impressionante, né, o que o Valtécio conseguiu fazer com a lavagem da esquina do Padre, né? Festão mesmo. Nós temos as festas de bairros que a gente participou, isso é muito interessante, Helder, que é uma conquista do prefeito Valtécio junto com a CECELT. Toda a estrutura do São João de Bairros, elas são iguais. Não existe o bairro tal vai ter um palco maior, o bairro tal vai ter um... Não. Ele conseguiu levar todas as estruturas, isso é importante. Temos também as festas dos nossos distritos, mas nós temos muito mais. Nós temos muitos artistas, nós temos muitas coisas para ser apresentado, para ser valorizados. E o vereador tem que estar atento a isso, porque Caetité é uma cidade cultural. Sabe? Conversando com as pessoas das cidades vizinhas, eles ficam impressionados com o que a gente tem de cultura, a nossa riqueza cultural, que é uma das maiores, né? Acho que o que transforma o cidadão é a cultura. E a gente não pode passar despercebido. Coloquei nos meus planos e ideias andar junto com o Conselho de Cultura. Por que com o Conselho de Cultura? Porque eles vêm muito tempo batalhando, sabe? Buscando realmente essa valorização para os nossos artistas. A gente vê um barracão cultural que é apresentado na Festa Santana, mas não abrange o que a gente tem. Não é o suficiente para o que a gente tem. Esses barracões culturais é uma defesa minha da gente levar para os distritos também, para que os artistas possam se apresentar. Mas o barracão cultural é um momento de apresentação. O apoio que se dá aos agentes culturais, a gente tem que começar no dia 1º de janeiro até o último dia lá de dezembro, porque cultura se faz todo dia. Não tem como, Helder, você convidar uma pessoa para uma apresentação cultural, sendo que você não tem um incentivo. Então, são ações que Naldinho da Ração vai estar juntos. Quero estar muito próximo do Conselho de Cultura. Sei da sua importância e a vontade deles é só contribuir. É só contribuir. Nós temos muito a fazer pela cultura em nosso município. Eu vivo isso e eu fico muito feliz e pedindo a Deus, né, uma oportunidade para que a gente possa estar próximo dessa galera aí que só quer apenas oportunidade. Candidato, e qual aí a sua visão, né, sobre as áreas sensíveis e também de fundamental importância, como a saúde, educação e também a infraestrutura? A gente falar, a saúde ela vai ser uma briga constante, né? Tudo que eu falar da saúde aqui, ainda a gente precisa muito mais. A gente tem percebido a Unacom em Caetité é uma conquista importante para o nosso município. O prefeito agora conseguindo a UPA tipo 3, Helder, e só temos 5 na Bahia. Então, assim, é um fruto desse alinhamento importante do prefeito com o governador do estado, através da deputada Ivana Basso, através do nosso deputado federal Josias Gomes. Essa conquista, ela é gigante, porque a gente sabe a importância que o UPA tem, e ele está num local que não é adequado, né? A gente que frequenta o UPA, por mais que as pessoas queiram prestar um bom serviço, não é um local adequado. Então a gente está numa expectativa muito grande para o UPA tipo 3, ele já ser entregue esse ano ainda, né? É uma conquista muito grande para a nossa cidade. E também os avanços que a gente teve nos PSF, que hoje fala o SF, né? Os atendimentos são constantes. Temos as dificuldades? Temos. Temos questionamentos? Temos. Temos muito a melhorar? Temos. A gente reconhece isso. Mas a gente não pode dizer que não estamos buscando por essa melhoria. Uma das defesas minha, Helder, é transformar, brigar para que a gente possa conseguir transformar o SF de Maniaçu em um pronto-socorro 24 horas. Tenho conversado com as pessoas. Eu acho que é uma ação importante para o nosso município. Tive em comunidades, Helder, lá próximo da INB, que o rapaz me falou, eu estava trabalhando aqui na zona rural e eu cortei o meu pé com um enxadão. E aí o pessoal me botou no carro e me levou para Caetité. Eu desmaiei na estrada, mas enfim, se a gente tivesse
alguma coisa aqui em Maniaçu, a gente não demoraria tanto para ter esse atendimento. Então a gente tem que começar a pensar. Maniaçu é muito grande. Maniaçu está precisando de políticos que pense grande, que possa alavancar o distrito de Maniaçu e parar com essas conversas, essas birrinhas que não levam a gente a nada, de querer, né, aquele negócio que quem tá no acha que porque representa o prefeito, ou porque é funcionário, ou porque é isso que está acima das pessoas. Não. Maniaçu precisa realmente de pensar grande. E uma das ações grandes para contemplar todo o distrito é lutar para a gente transformar o pronto-socorro, o SF de Maniaçu, em um grande pronto-socorro com médico 24 horas. Vamos agora falar da educação. A gente teve, o prefeito ele conseguiu aí, ó, reformar todas as escolas. Uma conquista gigante, sabe? Você conseguir hoje dar um espaço adequado, fazer com que a criança tenha orgulho de ir para a escola, ter as cadeiras limpinhas, ter uma boa merenda, ter um espaço adequado. Eu acho muito importante isso. O transporte escolar foi uma dificuldade enorme enfrentada no governo do prefeito Valtécio. Ele sabe disso, mas a intenção é sempre buscar melhorias. A gente tem visto e acompanhado de perto as ações da Secretaria de Educação e a busca sempre é de melhora. Lembrando que a educação não se faz só com o diretor, o professor, né? Os pais são importantes, a comunidade tem que participar. E eu vejo muito positivo, né, a educação no governo do prefeito Valtécio, entendendo que podemos muito mais e vamos fazer mais. A infraestrutura, Helder, a gente mora numa cidade que é diferente, né? O relevo de Caeté, a gente mora numa cidade que é diferente de muitas que a gente vê aqui, né? São poucas áreas planas que nós moramos, que nós vemos em Caeté. Inclusive todo mundo fala, né? Caeté é um sobe e desce, né? Muitas ladeiras. Né? Então assim, mas isso é a característica nossa, não tem como fugir. Mas o que mais atrapalha a infraestrutura, Helder, da cidade foi o má planejamento, né? Primeiro fizeram as casas, Helder, depois as ruas. Quando você pega os bairros Pedro Cruz, Ovídio Teixeira, você pega o Santo Antônio, foram fazendo casas, Prisco Viana, foram fazendo casas e depois pensaram nas ruas. Porque historicamente e politicamente falando, eles não acreditavam naqueles bairros. Eles valorizavam mais o centro, né? O centro e tal, mas os bairros eles não criaram um planejamento, não valorizavam. Eu tive um encontro jovem recentemente que o prefeito estava presente, o assessor do deputado Josias estava presente, tinha outras pessoas presentes e a gente falou muito sobre isso. Se você buscar, como é que a gente vai criar hoje uma praça de entretenimento no Ovídio Teixeira? Onde? No Santo Antônio? Onde? Então sugeri ao prefeito, que é uma discussão já antiga, mas eu sugeri a ele que a SERB, ela ocupa mais de 2 hectares no Ovídio Teixeira, no centro do Ovídio Teixeira. Eu sugeri que a gente levasse a SERB para o antigo lixão, que foi desativado, uma conquista enorme, nós vamos falar disso depois, e que aquela área lá pudesse ser feita, né, um ginásio de esportes, pudesse ser feita áreas que a gente pudesse construir para cursos profissionalizantes, mas o mais importante, que a gente pudesse ter uma área de lazer para dar dignidade àquele nosso povo que mora naqueles bairros, porque falta de planejamento não permite prefeito nenhum hoje construir uma área de lazer. Então a infraestrutura, ela sempre vai ser questionada. Sempre, sempre, sempre. A gente vê várias construções do prefeito, tanto na sede como na zona rural, alinhada com o governador do estado. Falar, Helder, aí eu vou voltar um pouquinho na nossa história, você vai me desculpando aí. Não, tudo bem, fica à vontade. Quando a gente começou a nossa campanha lá em 2016, quando o prefeito Valtécio falava no palanque, se eu for eleito, eu vou lutar pra gente asfaltar do Pirajá ao Pajeú. Falei, prefeito, tá doido? Esse homem aí tá doido. Nós não vamos ficar aí nenhum mandato mais. Porque é um compromisso grande. E aí, nos primeiros meses já começou. O cara fez o asfalto do Pirajá ao Pajeú. Ah, mas é obra do governo do estado. Mas as outras gestões tiveram o governador do estado.
As outras gestões já tiveram deputados. E por que não fizeram? Então, essas conquistas do prefeito Valtécio, aí quando você vai falar em infraestrutura, só vai aparecer coisa. Santa Luzia. 4 quilômetros, sabe? Não, se mastigava muito. Inclusive, quando o prefeito estava procurando fazer o asfalto, a gente teve lá um protesto dos moradores da Santa Luzia. E o pessoal criticou muito, estão fazendo isso, é oposição. Mas eu entendo os moradores. Eu entendo e entendi eles fazendo aquele protesto porque eles já viviam promessas há muito tempo, sabe? Todo mundo que chegava lá falava, nós vamos fazer o asfalto de Santa Luzia. E passava mais 4 anos, nada, brincando com o povo. Teve gente na região que morreu sem ter a oportunidade de ver o asfalto de Santa Luzia. E nós estamos falando de 4 quilômetros. Não é um asfalto gigante, né? Então, assim, a infraestrutura do prefeito Valtécio implantada no nosso município são várias passagens molhadas. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar o programa todo. Mas ele fez muito e tem muito a fazer na infraestrutura, sabe? Tem mais cobranças nossas, mas essas partes sensíveis que tem-se na cidade, que tem na administração pública, o prefeito está lidando muito bem, mas com a certeza que a gente pode melhorar e eu quero estar ao lado deles para a gente poder fazer muito mais. Muito bem, falando aqui com o Naldinho da Ração, candidato a vereador aqui do município de Caetité, do ano de 2024. Naldinho, e o que o senhor, né, pensa aí sobre a questão do meio ambiente para a cidade de Caetité? Nossa, eu fico tão feliz de a gente falar do meio ambiente. A gente sabia que Caetité tinha uma herança antiga, que era o lixão a céu aberto, né, que estava ali na Cachoeirinha, vindo do Brás, e sempre com aquela promessa. Não, colocamos aqui afastado da sede, mas vai ser controlado, não vai prejudicar a comunidade, não. E a comunidade em volta do lixão parou. Eu falo que meu pai e minha mãe tem terreno ali próximo, e é desagradável você passar naquela BR e ver como eles brincavam com o lixo. E aí Valtécio veio com a proposta do aterro sanitário. Mais uma, Helder, que a gente ficava, poxa, será que a gente vai conseguir? E conseguiu. O aterro sanitário, Helder, ele era para ser comemorado hoje como uma das maiores conquistas da história de Caetité. Você saber hoje que o lixo está sendo destinado para um local adequado, preparado e estudado, era para ser muito comemorado. Não pode ser encarado como qualquer coisa. E eu quero parabenizar aqui também o nosso secretário Henrique Portela. Esse cara, ele é gigante, sabe? O que ele fez, o que ele lutou, o que ele buscou, o que ele contribuiu, é um dos maiores legados da história de Caetité. Mas não para por aí. Não adianta a gente ter um local adequado, né? A gente encerrou hoje o lixão a céu aberto. Foi passado um cadeado lá, não existe mais. Mas agora vem as iniciativas, né? A gente precisa reforçar isso na sala de aula, nas comunidades, que como lidar com lixo, entender que tudo é reciclável, né? Hoje não se fala mais lixo, se fala resíduos, né? Então a gente precisa estar nas escolas, a gente precisa estar nas comunidades, a gente precisa incentivar as coletas, a gente precisa entender a importância que tem a gente cuidar do meio ambiente, mas eu quero registrar muito aqui essa conquista. Também as coisas importantes que fez, né? Hoje a coleta de resíduos em Caetité tem um horário muito bacana que atende, é a limpeza pública, é um dos destaques do governo do prefeito Valtécio, mas eu não tenho como falar sem falar do aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é um dos maiores legados da história de Caetité para o meio ambiente, e você precisa ver da alegria do pessoal em volta ali do antigo lixão, sabe? Já estão planejando fazer os grandes sítios, e isso vai desenvolver o nosso município. Então eu acho que muito, muito importante, e tem que ser comemorado todos os dias essa proeza para o nosso município. Naldo, e outra pergunta aqui, Naldo. Como você hoje está avaliando aí o seu nome por estar entre os mais comentados dos candidatos a vereadores deste ano no município? Oh, que legal você falar isso, cara.
Eu encaro com muita responsabilidade, muita humildade. A minha intenção é levar as nossas ideias e propostas. Não vou chegar na casa de ninguém desmerecendo ninguém. Não vou chegar na casa das pessoas desmerecendo candidatos a vereadores que estão ou que já passaram. Eu vou apresentar minhas ideias. Fico feliz, meu nome está sendo avaliado como um dos nomes aí mais falados em nosso município. Mas isso só me enche de vontade, de coragem e de estímulo para continuar nessa caminhada e deixar o resultado aí nas mãos de Deus, na mão das pessoas. Mas eu fico muito feliz, né, do que a gente tem feito. Estamos fazendo uma campanha muito bacana, muito rica de ideias, e esse contato com as pessoas é o que está mais me incentivando a continuar nesse caminho. Muito bem, falando aqui com o Naldinho da Ração. Naldinho, e outra pergunta aqui, Naldinho. Quais serão aí as suas propostas, né, mais defendidas durante aí o seu mandato sendo eleito, é claro, né? A gente já falou muita coisa aqui no programa seu, mas a gente tem muito a fazer, né? Já falei da infraestrutura, já falei da cultura, já falei da educação, já falei da importância da gente discutir as grandes ações dos distritos, falei da importância da gente aqui lutar para que Maniaçu tenha seu pronto-socorro 24 horas. Também uma das nossas ideias para a região de Caldeiras é a gente trazer a Feira Municipal de Caldeiras. Lá no fundo do SF de Caldeiras, no antigo PSF, tem uma área da prefeitura. E eu sugeri ao nosso prefeito para a gente construir ali a Praça do Mercado de Caldeiras. Temos ruas para serem calçadas, temos ações para serem feitas, temos quadras para serem cobertas, mas a central fica a gente recuperar, né, a Feira de Caldeiras, que é um importante distrito para o nosso município, distante da nossa sede, mas que eu tenho andado e abraçado com muito carinho. A gente tem andado muito no distrito também de Brejinho das Ametistas. Temos comunidades em Brejinho que ainda não tem energia. Tive a oportunidade de visitar uma que tem o nome Regapé. É algo que a gente precisa repensar. Mas falando no distrito todo, existe uma discussão muito grande e já era para ter feito, já em Brejinho das Ametistas, o ginásio de esportes. Você sabe da minha influência que eu tenho no esporte, em Caetité, né, o que eu tenho feito pelo esporte, o que eu gosto de esporte, o que eu acredito no esporte. Então vai ser uma das brigas nossas para a gente poder lutar para que a gente possa construir de uma vez o ginásio de esportes dentro de Brejinho das Ametistas. Isso é importante. Na região de Santa Luzia, as discussões de cada comunidade elas serão feitas, mas vamos brigar para a gente levar o asfalto aí de Santa Luzia para Campinas. Quem está do lado do prefeito Valtécio permite sonhar, permite acreditar, e a gente pode sim levar essa discussão para essa região. A região do Pajeú, ela foi contemplada com o asfalto, mas interessante é que quando o prefeito consegue o asfalto que a gente leva para Pajeú, concluiu, né, o ginásio de esportes que foi deixado aí pelo antigo gestor pela metade, ele concluiu, mas não se fez projeto nenhum, Helder. Sabe? Não fez nada para aproveitar que agora tem asfalto, para incentivar as comunidades, para a gente trazer algo, fortalecer a feira do Pajeú. A gente tem um ginásio de esportes, não foi feito campeonatos de grande porte, fizeram pequenos torneios, mas dá para fazer a Copa Pajeú, né? É um dos projetos nossos também. Eu vou falar de esporte aqui daqui a pouco. Mas, enfim, a gente precisa começar esse olhar para os distritos, sabe? A gente precisa começar a entender o que é aquilo que mais precisa dentro dos distritos. Então, a nossa intenção é contribuir e estar nesse caminho aí de buscar coisas grandes para a gente desenvolver nossas comunidades. Muito bem, então, Naldo, eu quero agradecer aqui a sua participação aqui no site HR Bahia, né? Chegou o final aí, a última questão aí da pergunta a gente lançou, né? E finalizando aqui, eu quero agradecer muito de coração por ter comparecido aqui ao site HR Bahia e desejar a você, né, boa sorte aí na sua nova caminhada aí como candidato, né, a vereador de Caetité. E deixa aí os microfones para suas considerações finais. Helder, muito obrigado. Eu acredito que a gente tentou aqui passar o máximo, né, das nossas ideias. Não dá para falar tudo que a gente pensa aqui no programa, mas ficou faltando aqui eu falar um pouco do esporte.
Se caso você quiser acrescentar o esporte, pode ficar à vontade. Eu tenho acompanhado de perto, vejo a importância do esporte e já falei aqui que uma das brigas nossas vai ser separar a Secretaria de Esporte e Lazer da de Cultura e Turismo. Há essa necessidade. Vamos ter uma discussão voltada para o esporte e outra voltada para a cultura. Precisa ser assim. Tenho andado muito a zona rural. Já está num dos meus projetos. Vamos criar o Ruralzão, que é um campeonato para envolver todas as comunidades rurais do nosso município. Tive na cidade de Livramento e Tanque Novo, que faz grandes ruralzões em nossa região. Pude acompanhar o regulamento, vou trazer. Quero também fortalecer as escolinhas, porque é a base. Não tem como você ter grandes jogadores se você não tiver base. Quero buscar novas escolinhas e que as escolinhas não fiquem só na sede. A gente possa chegar na zona rural do nosso município. Quero também estar atento a todas as modalidades esportivas, porque a gente sabe, Helder, que a demanda maior é do futebol, é do futsal, mas o político não pode se prender só a isso. Não pode a gente ver pessoas que querem fazer campeonatos de handebol, pessoas que querem fazer campeonatos de basquete ou qualquer um outro esporte, outra modalidade, ter dificuldades. E o futebol e o futsal, por exemplo, não é assim. A gente tem que estar atento a todas as modalidades. Tenho ideias para a gente poder alavancar o esporte em Caetité. Tenho acompanhado de perto. Vou tirar da gaveta o projeto As Donas da Bola, que é um projeto de dar apoio total a todos os times de futsal feminino no nosso município, na sede e na zona rural. Quero estar ao lado 24 horas, se for possível, de todas as ações esportivas do nosso município. Quero dizer a todos vocês que gostam do esporte e que conhecem Naldinho da Ração, sabem da nossa vontade que a gente tem de fazer pelo esporte em Caetité. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe as nossas ideias e possam ter certeza que vocês terão um parceiro real do esporte. Helder, vou agora me despedir. Quero agradecer a você de coração. Muito obrigado. Pra gente que tá nessa caminhada é muito importante, né? Muito obrigado por você me convidar. O HR Bahia tem uma credibilidade enorme em Caetité, tem uma credibilidade enorme por onde passa, justamente por você ser essa pessoa séria, essa pessoa que dá oportunidades e que trata a gente tão bem. Me senti muito à vontade aqui na sua entrevista. Espero aí poder contribuir, né, para tirar as dúvidas de quem é o candidato Naldinho. Mas podem me procurar, né? Não vou mudar de endereço, não vou mudar de telefone, não vou mudar de local. Não vou conseguir chegar na casa de todo mundo, Helder, porque é muito grande o nosso município, mas quero estar presente nas comunidades. Te agradeço de coração. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família, agradecer os meus amigos, agradecer todos os meus apoiadores que estão com a gente nessa caminhada. E muito obrigado. Deus te abençoe. Espero voltar aqui para agradecer a todos aqueles que puderam me dar uma oportunidade de votos nesse ano eleitoral. Ok, sucesso então aí e boa sorte aí nessa nova jornada, viu? Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Um forte abraço a todos. HR Bahia.